Boa noite. Hoje são 12 de janeiro de 2020, live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria Mecânica Quântica. Hoje nós vamos falar do seguinte. Hoje nós vamos falar sobre sombra coletiva. Vamos falar de uma sombra específica já. Nós vamos falar acerca de... Vou botar aqui o que eu coloquei na chamada. Não merecimento inconsciente coletivo, uma sombra específica, hábitos e formas que passam despercebidos, que instalam crenças limitantes. O simples conhecimento possibilitará a resolução. Pronto, já veio tudo na minha cabeça. Seguinte, que eu anotei aqui, tá aqui, mas eu tenho muita coisa, não vai ter como passar isso tudo, não. A gente vai anotando, mas os principais eu vou passar e a aula que vem a gente continua. Vamos lá, vamos começar por essa questão aqui, que eu meditei muito sobre isso. Hábitos e formas que passam despercebidos que instalam crenças limitantes. Simples conhecimento possibilitará a resolução. Seguinte, o negócio é o seguinte, tudo aquilo em que gera um sentimento associado a alguma imagem gera uma crença limitante, né? Gera uma instalação inconsciente. Não é fato, mas assim, de forma constante, vai gerar. Às vezes, basta uma intensa que gera, né? Mas tem que ser uma bem intensa, né? Não é qualquer coisinha, porque senão, né? Imagina, uma discussão de casal, a mulher, a esposa fica com vontade de, nossa, eu quero estrangular esse meu marido, sei que lá. A inconsciente encara isso como verdade, joga uma instalação, ela vai lá e estrangula o marido. Então tem que ser, né? O inconsciente ele tem um certo controle sobre isso. Ele não tem mínima. Nós nascemos com o inconsciente sem a mínima noção se estrangular um marido é certo ou errado. Ele vai formando isso de acordo com o decorrer, né? E aí, né, através de filmes, através de jornais, notícias, o inconsciente vai entendendo que matar alguém é algo ruim. E aí isso varia de inconsciente para inconsciente. Se a pessoa nasceu numa favela do Rio de Janeiro, no meio de vários traficantes que matam todo dia, matar já não é algo tão ruim assim. O inconsciente, né, ele vai se adestrando. Seguinte, agora, comportamentos do dia a dia. E aí, por que eu pensei nisso? Porque é algo que hoje vocês já vão poder estar fazendo. Lembra que eu falei da questão da música? Qual é a música que você escuta? Todo mundo tem músicas que escutam de forma, né, mais frequente. E se isso acontece é porque essa música gera um sentimento à pessoa, principalmente das mulheres que são mais emocionais, né? Mas no homem também. A letra dessa música, você tem que meditar, refletir se a letra dessa música não está influenciando a sua vida. Em alguma coisa está. Se é escutar de forma frequente, só que aí tem que ver a interpretação do inconsciente ali. Eu falei sobre música. Tá? Vocês fizeram esse exercício? Quais músicas que vocês escutam frequentemente? Captaram a letra? Isso é importante. Tá? E aí eu indico. Eu escuto todo dia, mas tem dia que eu escuto 10, tem dia que eu escuto 3, no mínimo 3 vezes por dia, mas porque eu gosto, né? É porque eu gosto mesmo. A Sonha, do Luiz Miguel. Sonha, do cantor Luiz Miguel. Tá? Uma música espanhola. A letra é sensacional. Indicação do professor Hélio Couto também. No finalzinho da live da aula de mitologia analítica. Seguinte. Além das músicas, um outro fator que faz uma gravação muito forte são os filmes. Exemplo. A Procura da Felicidade, com Will Smith. Alguém assistiu esse filme? Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Eu assisti várias vezes. Vamos lá. Muito bonito. Então, A Procura da Felicidade é um filme em que fatos reais, aí como é fatos reais, gera uma emoção maior, né? Porque a pessoa se coloca nela, imagina ela vivenciando quando um filme isso acontece. Todo mundo acaba se imaginando também vivenciando, como se fosse o ator. Né? Não, como se fosse o ator, não, como se fosse a pessoa real mesmo em vida. Né? Né? Você fez isso, Rosalia, ou não? Quando você assistiu o filme, se imaginou passando por uma situação mais ou menos igual? Imaginei. Todo mundo imagina. É automático a gente se imaginar nessa. Automático.
Nisso, tem que ver a interpretação do inconsciente relacionada a isso. Nesse filme, era um cara que estava naquela crise, né? Acho que crise de 1929, eu acho, ou foi mais recente? Foi recente, que ele era tão na época das ações, não sei, mas estava rolando uma crise nos Estados Unidos. Tá? E ele tinha um filhinho, e ele queria crescer, ele corria atrás, um dia a esposa abandonou, aí tem uma cena dele, não tinha onde dormir, né? Foi colocar para fora, ele dormindo no metrô, na rua, com o filho, né? Cena forte, ele chorando. E ele se empenhou, conseguiu, viu um cara subindo as escadas, roupa bonita, com um carrão, perguntou onde ele trabalhava, o rapaz falou que era na bolsa, numa corretora de bolsa de valores, ele conseguiu uma vaga para concorrer a uma vaga no meio de diversas pessoas, conseguiu a vaga e ganhou bastante dinheiro. E teve todo um mito ali do filme, mas mito, história real, viciado. Bem, o inconsciente ele pode ter a seguinte interpretação. Quem tem percepção aí? Alguém tem a percepção do que o inconsciente pode estar interpretando aí, a partir dessa história que eu contei? Tem? Percepção, Regina? Do filme A Procura da Felicidade? Sim. Isso? Não, vou pensar aqui. Dá um tempo. Alguém tem aí de forma automática? Que é possível vencer a dificuldade? Que é possível vencer? É uma. Igor. Pode falar. E conquistar. O inconsciente poderia interpretar da forma: para ganhar dinheiro, primeiro tem que sofrer. Isso, boa! O Cleiton tá voando a percepção. Essa aí, como o filme é um filme bacana, as pessoas criam uma certa dificuldade para enxergar as hipóteses negativas. As hipóteses negativas. O inconsciente pode interpretar que, para vencer, necessariamente a pessoa tem que sofrer. Aqui, eu lembrei aqui que eu assisti o filme. Tem uma coisa também de... Então... Pode falar? Pode. Vamos rápido. Eu tinha vergonha também de ser pobre, né? Quem? Ele? Não. Não. Tinha umas questões lá, assim. Não. Bom, mas não me lembro disso. Mas enfim, vamos lá. Eu vou continuar. Tá. Tem alguma coisa que você quer falar sobre isso? Não. Então, vamos lá. Tem que captar. O inconsciente, ele pode interpretar, fazer boas interpretações e interpretações falhas. Ou as duas. As duas. Nesse caso aí, fica muito claro que o inconsciente entende que só cresce quem, sofre, e que, se a pessoa for insistente, ela pode crescer. Mas não está adiantando. Tem que sofrer? Isso não é uma coisa boa. Não é uma coisa interessante. É interessante assistir filmes que é 100% de certeza que só vão instalar coisas positivas. Pode ser bem difícil. Pode ser que sim, mas se empenha nisso. Mas é o seguinte, se você assistiu o filme e percebeu isso, você não vai assistir o filme de novo. E 2, você vai, né, via meditação, mexer os seus pauzinhos ali, né? Colocar um sentimento do amor incondicional na situação X e no outro você vai simplesmente jogar uma imagem preta e branca, vai fazer esse trabalho. O principal é saber o que você vai assistir. E outra, tem pessoas que, quando assistem o filme, ficam assistindo a mesma cena 10 vezes depois do YouTube. Uma cena só, 10 vezes. Cena separada. O que aquilo está gerando na pessoa? Tem pessoas que amam determinada música, mas a música gera sofrimento à pessoa. A pessoa chora, porque faz lembrar de alguma coisa, uma lembrança, mas uma lembrança ruim, porque ela chora. Saudade, não sei quem, mas a pessoa chora. Isso não é coisa boa, é uma coisa ruim. Isso é autossabotagem. Se a pessoa escuta uma música que remete a ela um sentimento de tristeza, como é que ela vai gostar dessa música? Ela gosta de sofrer? Diversas pessoas têm esta limitação.
esta autossabotagem. Igor, Isso tem que ser invertido. Isso tem que ser mudado. Pode falar. rapidinho, que eu Reinan. Isso também serviria para livros? Ou depende? O que você acha? Fala aí. O que você acha? Eu acredito que sim. Porque Com como certeza. mexe muito com a imaginação, né? A pessoa tá lendo lá, tal. Com Eu que sou certeza. escritor, eu já percebo bem. Aí você falou e agora me veio à mente isso. Se for metáfora, então, a metáfora é o que há. Tá? Entendi. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, na história do Chapeuzinho Vermelho, o Chapeuzinho Vermelho com o lobo é uma metáfora, né? Específica, uma metáfora excelente. Né? Só que estão querendo tirar fizeram uma nova versão, acho que retirando o lobo. Altamente prejudicial. Altamente prejudicial. Retirando o lobo. Qual é a imagem que passa para as crianças? Retirando o lobo dessa história. Não existe perigo nenhum na rua, né? Que pode qualquer pessoa, pode confiar em qualquer pessoa, que pode atravessar a rua se olhar para o carro. O lobo é um fator simbólico do perigo na rua. Ele representa todo o perigo, todo tipo de perigo que tem na rua é o lobo. As metáforas é o que mais instalam, né? Fazem instalações em nossa mente. Os três porquinhos, tudo tem um porquê. Nada foi inventado à toa. Beleza? Bom, e tudo isso cria instalações do nosso inconsciente. No dia a dia. Outra questão do dia a dia. Outra questão do dia a dia. Você já parou para analisar os objetos que estão na sua casa? Porque os objetos que estão na sua casa, eles simplesmente podem ser uma máquina de instalar limitações. Vocês sabem quais são, em tese, né, os que poderiam afetar negativamente? Vocês sabem quais são os que são incompatíveis com o arquétipo que vocês estão usando atualmente? O arquétipo de vocês. Vocês se lembram? O arquétipo de vocês. Vocês fizeram o teste lá. Da deusa, do deus. O animal de poder, ali é meio, tá, falho, tá? Mas o deus e a deusa é ok. Ali, pessoal, vocês pegaram aquele arquétipo, vocês têm que, o que deu naquele protocolo, né? Que vocês responderam, as perguntas, vocês fizeram a pontuação, aquele ali, vocês têm que dominar. Tem que dominar aquele arquétipo. Porque todo mundo está vivenciando um mito. Resta saber qual é o mito que você está vivenciando. E o mito nada mais é do que uma relação que tem com o seu propósito de vida. Se a pessoa não está vivenciando, arquétipo de Ananke, está o tempo inteiro querendo colocar você nesse mito. E quando isso não acontece, o que vem? Depressão, síndrome do pânico, câncer, etc, 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 etc. Porque uma pessoa, não é interessante para o universo, uma pessoa que, né, se a pessoa não está no propósito de vida dela, ela tem que estar pelo menos aí fazendo, né, fazendo por onde, né? Se a pessoa está assim, né, sem fazer nada, vem a teoria do caos, vem a Nanke, que é, né, mexendo na energia para a pessoa andar. E a forma, como é que é? Doença, coisas ruins e tudo mais, porque a pessoa não tem crédito. E nisso, sombras são instaladas, sombras, né? Acontecem situações traumáticas em que a pessoa reprime, nasceu a sombra. Quase sempre a sombra tem relação com o propósito de vida da pessoa. Porque a sombra é algo que não se resolve. Entre aspas, não se resolve entre aspas. A sombra vai estar sempre ali. Mas a sombra, ela pode, em vez de estar atuando de forma negativa, ela pode ser colocada à luz e ela vai atuar de forma positiva para a pessoa.
Geralmente a sombra tem algo a ver com o propósito de vida. A sombra, as mais fortes, tem a ver com o propósito de vida da pessoa. Nisso, a pessoa pode ir linkando, fazendo respondendo aquelas perguntas do grupo, focando nos defeitos das pessoas que ela é mais intolerante, né? Está projetando. Capta a sombra. Une com isso. Lembra o que você ama fazer. Vai linkando. Uma hora, de um dia para o outro, o quebra-cabeça está formado. De um dia para o outro. Seguinte, tem uma sombra e tem um método bom aí de se resolver isso. E é o seguinte. Quando esse planeta aqui começou a ser desenvolvido, como ele foi descoberto, né? Esses seres do outro planeta, eles implantaram o paradigma deles aqui, certo? Implantaram, uma coisa normal. Se os seres humanos forem até Saturno e na terceira dimensão em Saturno começar a ser desenvolvida uma população habitante daquele planeta pelos humanos, o paradigma que vai ser instalado lá vai ser o paradigma vigente aqui, né? Do planeta Terra. Certo? Competição, etc. Lei do mais forte, competição. Que foi tocando, mas não é aqui não. Isso foi feito no planeta Terra. Só que a evolução acontece e o conceito de campo eletromagnético é algo já totalmente sentido por quase que na totalidade dos habitantes desse planeta. Então, eles tiveram a percepção de que o planeta deles está acabando em razão do paradigma que eles implantaram no planeta Terra. E esse paradigma é esse que prejudica o planeta Terra, tem a Matrix, etc. Né? A Matrix. E aí, atenção nisso, né? Isso aí, né, geralmente é muito falado. E aí que a Matrix, nessa questão, a gente sempre fala, isso é Matrix, isso é Matrix. Nesse caso específico, a Matrix está mais do que esclarecida, tá? Aí quem conseguir entender, entendeu. A criação da Matrix, né? E as coisas ruins acontecendo e quanticamente está tudo emaranhado. Quem é que sofre as consequências? O planeta de lá. Certo? Campo eletromagnético. Isso aí é universal. Percebendo isso, né? E aí chegou um determinado momento, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, isso volta. As invasões, a questão dos sumérios, da Suméria, bomba de Hiroshima, isso aí, né? O culpado é quem implantou o paradigma e está tudo emaranhado, volta para lá. Então, criou-se, mudou-se, né? Tiveram uma maturidade de vamos reverter isso no planeta Terra. Certo? E aí, né, vem diversas formas. O X da questão está aí. Tem uma situação em que a pessoa pode enfraquecer ao máximo bastante esse emaranhamento. De que forma? Se você, de forma, né, e de forma sincera, perdoar você, né, perdoar as consequências que você sofreu em razão do paradigma imposto por esse planeta. No que você perdoa isso aí, o emaranhamento ele continua, mas, né, as consequências, né, 90% vão quebrando. Perdão sincero de coração.
E somos também o quê? Um campo eletromagnético. Com você perdoando isso, o que vai acontecer? Você vai estar atraindo diversos perdões necessários para que seja enfraquecida diversas situações negativas que estão emaranhadas com você também. De repente, você fez bullying no colégio, você fez algumas coisas que fazemos, né? Coisas que fazemos que não foram bacanas, que deixaram um emaranhamento negativo e isso está sempre voltando, né? É claro que tem os emaranhamentos positivos também, graças a Deus. Se fossem só os negativos, né? Mas mantendo os positivos, criando mais emaranhamentos positivos e eliminando os negativos, qual é a consequência lógica? Qual é essa matemática aí? Dá qual produto? Crescimento. Certo? Certo? Ok? Certo? Beleza? Bom, ficou claro? Ficou claro? Ou porque se alguém não entendeu, a falha é minha, tá? Se não ficou claro, a falha é minha. Vou dar uma dica para vocês aí, coisa rápida. Tem um livro, né? Tem um livro que ele explica que se você perguntar do jeito que eu fazia, e aí, vocês entenderam? Isso dá a entender o quê? Isso mexe no ego. Dá a entender assim, eu expliquei de forma correta, mas não sei se você, isso de forma inconsciente é entendido assim. Eu expliquei da forma correta, mas vocês, eu não sei se tiveram inteligência de captar. Se vocês são inteligentes, vocês captaram. Quando é perguntado, vocês entenderam? A interpretação é essa, a nível inconsciente, por causa do ego. Mas aí quando se fala, ficou claro? Ficou claro? E eu deixei claro, se isso entenderam, a culpa é minha. Aí parou, não tem ego. E quando o ego não é tocado, a percepção continua mais clara, né? Do decorrer da aula, né? Você ficou mais atento, né? Porque quando o ego é tocado, né? Já começa a vir véu. Bom, seguinte. Isso que eu falei é muito importante, pessoal. Mas não adianta ter o conhecimento e não praticar. Bom, alguém se interessa em praticar agora essa questão? A gente bota 1 minuto para ti e pratica. Ninguém? Sim. Eu sim. Sim. Então vamos marcar 1 minuto. 1 minuto. E vocês vão simplesmente, usando a linguagem de vocês, perdoar essa questão. E vai enfraquecer esse emaranhamento que está levando coisas negativas para esse planeta. Simples assim. 1 minuto. Vou marcar aí, 1 minuto, mais 1 minuto. Beleza? Um minuto. Foi. Vamos lá. Seguinte. Um outro ponto muito importante é aquele protocolo, aquele comando, é um comando forte que foi dado relacionado ao pedido, peça aos seres de luz para que façam as transformações necessárias em meus chakras para que eu seja um canal da luz. Lembra? Quem fez isso aí tem que ficar atento porque a energia Xi, a produção da energia Xi vai aumentando. E no que a energia Xi é algo valiosíssimo. No que isso vai aumentando, né?
eu falei que nós passamos a ser fontes de energia X. Fontes é uma maneira bacana de falar que acabam transformando em comida também, né? Mas olha só, o benefício é ótimo. A questão é vocês terem um certo controle de não estarem aí sendo escravizado, pode ser, de repente, a palavra. Escravizado é muito forte, né? Mas vocês perderem o controle da energia X que está sendo aí, né, servido para os outros. Porque é o seguinte, é um controle, é um poder totalmente da pessoa. Tá? A pessoa tem esse total poder. Agora, se ela deu o comando e deixou para lá, vai lá, vão, entre aspas, pintar e bordar com você. Vão ficar toda hora, né, sugando. E a sugação é de diversas formas. Pode ser de diversas formas. Tá? No caso do homem, só um exemplo. No caso do homem, o cara toda hora vai ficar se masturbando. Masturba, aí para. Aí daqui a pouco se masturba. Porque cada vez que ele se masturba e tem orgasmo, aquilo ali é energia X, que seres negativos estão pegando dele. E esse é um fator. E tem outros. Então, o benefício vem, mas atento quanto a isso. Se vocês não estão sendo aí, né? Sendo assim, vocês não estão aí perdendo o controle quanto a isso. Alguém reparou alguma coisa nesse sentido? Fique atento, tá? Quanto a isso, tá? Alguém reparou ou não? Isso, eu estou falando de um ponto ruim, mas os positivos são diversos, né? Mas os ruins que a gente tem que chamar a atenção. O positivo é a energia X de forma inesgotável. Alguém tem noção do quanto isso é bom? Energia X de forma inesgotável vindo, né? Ainda mais nesse início. Seguindo. Tem as sombras coletivas também. Eu falei um pouco da sombra coletiva. Lembra que eu falei da questão dos políticos e tudo mais? Mas tem outras diversas. As coletivas. O caso de moradores de rua acabam sendo a sombra coletiva. Guerra também é sombra coletiva. Também. Sacrifícios humanos. Já viram isso? Sacrifícios humanos? Já viram isso? Sacrifício humano? Muito comum, só que passa despercebido. Alguém? Já viu? Já ouviu falar? Sacrifício humano, gente? Fala? Ninguém ouviu falar? Sacrifício humano? Em filmes fala muito, né? Não, sacrifício humano, gente. Eu já ouvi falar. Renan. Inclusive na África tem muito. Aqui no Brasil, fala-se no Rio Grande muito. do Sul. Pode falar. Hotéis. Esses hotéis, nas paredes, né, diversos corpos. Idosos, assim, que não têm parentes, somem. A quantidade de idosos que somem, né? Quando tem um idoso, não tem mais parente nenhum, nego rouba. E vai lá saber Principalmente crianças. Mas o idoso, crianças, então, nem fala. Criança é uma coisa que é complicado. Aliás, pode falar à vontade. Eu também falo assim, não é reprimido, não. Mas é uma coisa muito forte. E isso gera sombra coletiva. As sombras coletivas. As sombras coletivas têm de ser percebidas também. Lembra que eu falei do karma global relacionado ao machismo? Alguém aí não vai falar, não, também nem precisa, mas eu tenho certeza que várias pessoas se identificaram quando eu falei a questão aí dos maridos. Tenho certeza absoluta. E aí se identificou, vai lá e passa esse fato a ele. Não, tá? Lembre-se disso. Beleza? Olha só. Tanto a sombra coletiva como a sombra normal, quando ela é reprimida, necessariamente, uma hora ela vai sair para algum lugar. Necessariamente ela vai sair para algum lugar. Ela vai sair.
Então, o fato da pessoa querer fingir que não aconteceu é a pior coisa que a pessoa pode fazer. E eu vou falar um ponto bem profundo agora, tá? Bem profundo agora. E é um caso muito recorrente. Dessas pessoas sofreram abuso sexual. Todo mundo sabe que isso aí é uma coisa que é muito, né? Quando isso acontece, tem de ter... isso é uma coisa que é difícil a pessoa falar sobre isso, mas se a pessoa fala, é uma bênção para ela. Mas existe uma tendência enorme em reprimir, e aí, né? Assim, o abuso sexual em si da pessoa, até que não é muito. Tem pessoas que têm dificuldade, mas eu observo que quem está estudando física quântica não tem muita dificuldade quanto a isso. Agora, o que não é assumido, são instalações no inconsciente, entendendo que abusar de uma criança é algo positivo. Muitas pessoas que foram abusadas têm no inconsciente isso aí. Mas aí é o seguinte, como é algo altamente do inconsciente coletivo combatido, né? Imagina, abuso só com criança, é uma coisa que, né, a pessoa cresceu escutando, né, quando o pai e a mãe ouviu isso, falou, nossa, que monstro, né? Não é isso? Não é assim? Monstro. E realmente é um monstro, vamos ser sinceros, né? Quando a pessoa está cometendo um ato desse, né, sem preconceito, né? Mas é uma instalação do inconsciente que faz com que a pessoa aqui, no nosso preto, né, fique equiparada a um monstro. Só que é aquela instalação, não é a pessoa. Não é a pessoa, é aquela instalação. E muitas pessoas, quando elas sofreram, do que elas sofrem abuso sexual, existe uma tendência do inconsciente querer que isso aí é normal. Para quê? Para diminuir o sentimento do trauma da pessoa. E aí isso vem aos pouquinhos. Né? Começa com pensamentos e vai crescendo. E se a pessoa reprime um receio natural, né? Falar isso, eu tenho pensamento de abusar de uma criança. Deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil. Nunca ninguém do grupo, eu sei que tem pessoas que têm isso, né? A gente sabe, mas a pessoa não fala. A gente não pode chegar e falar, e aí? Né? É livre-arbítrio. Só que ele está reprimindo. E um dia pode ser que isso exploda. E aí o negócio fica complicado. Eu estou chamando a atenção a isso, tá? Isso é algo muito sério. Muito sério. Muito sério. Quando eu falei que a pessoa que faz é um monstro, tá? É naquele momento ali que ela está fazendo. Aquela instalação é uma instalação que faz a pessoa, naquele momento ali, né, se ela praticar o abuso, naquele momento, ser considerado, não vou dizer monstro, uma crença limitante muito forte, um padrão, um desvio de conduta muito forte. Não é monstro, retiro o que eu disse, tá? Viajei em falar monstro. Só que é o seguinte, se a pessoa tem esse desejo e ela conversa, pode falar comigo, fala comigo. Eu trabalhei no CVV, então vocês sabem que a quantidade de coisas que eu já escutei. E aqui no grupo também, muitas coisas. E assim, todo mundo tem as suas loucuras. Esse padrão, eu falei, esse padrão comum que as pessoas acham que existe, não existe. Loucura entre aspas, porque é loucura da Matrix, né? Porque fora da Matrix são comportamentos humanos. Agora, abuso sexual é algo doentio, né? Uma coisa doente. Porque o abuso sexual de uma criança é uma coisa que pode afetá-la de uma forma muito grande. A vida da pessoa que está abusando também, né? O não merecimento na mente dessa pessoa fica no limite do teto. Para limpar isso aí, muito difícil. Então, não vamos permitir que isso aconteça, porque quem tem essa instalação aí, essa tendência, uma hora isso pode acontecer. Tá? Eu sei que é difícil, né, assumir, mas se assumir, você vai estar aí dominando, colocando luz nessa sombra. Porque isso é uma sombra. Beleza? Tá? Muito sério isso que eu falei. Muito sério. Acho que foi uma das coisas mais sérias que eu já falei de todos os tempos, considerando esses 1 ano e meio aí de grupo, esse fator.
tá bom? E assim, qualquer pessoa, isso aí não tem essa de homem, mulher, novo, nova, não tem essa, pai de família, mãe de família, não tem essa. Isso aí não se escolhe, né? Bem, outra coisa muito importante. Isso também gera um tempo, né? É um comportamento do dia a dia, conforme citado, que pode afetar a pessoa de forma muito forte. Eu já comentei isso aqui, eu percebo que umas pessoas captam e outras pessoas ainda não percebem o grau de importância disso. Que isso, fatalmente, pode gerar uma sombra. Que é o lance com plantas e animais. E aí é uma coisa só que eu falo. Qual é a água que você dá para o seu animal? Qual é a água que você dá para a planta? Se você tem possibilidade de dar uma água filtrada e você dá uma água da bica, por que isso é feito? Inconsciente, isso cria não merecimento. É sabido que a água da bica é uma água ruim e que existe uma água boa ali e que você não faz questão. Você dá água ruim para uma vida, planta ou cachorro. E isso gera não merecimento, tá? Quem acha que isso é viagem, bem, mas vai por mim, no inconsciente gera não merecimento. Não custa nada mudar isso aí. Nada. Isso nada. Além de que isso, tá? É maldade. A maldade é a ausência de bondade. Se a bondade ali seria alimentar o animal com uma água potável, a pessoa dá uma água da bica cheia de cloro, e lembrando que a água, quando vem da parede do cano, aquela água, a água tem consciência, átomo, né? Ela está irritada. A água boa para se tomar é a água que você enche a jarra e coloca, deixa na pia ou bota na geladeira, né? A água gelada já faz mal. A água fresca que é a boa. E ela, depois de um tempo, para. De um dia para o outro seria o ideal, né? Mas é difícil, tá? Então deixa lá 4 horas parada. Porque a água, quando tira, quando vem do cano, isso aí, quem fala... Qual o nome dele, Bruno? Bruno. Oi. Qual o nome do cara, do indiano mesmo? Unificado? O Sadhguru. Sadhguru. Ele dá um exemplo legal também que ele fala do desencanamento dos prédios, né? Tudo sujo. O prédio, como tem muita pressão, a água chega muito agitada, né? Então ela não tá vindo quimicamente envenenada, e sim molecularmente, né? Ela vem... E a água tá ali irritada. Você coloca algo irritado dentro de você. Segundo o Sadhguru, essa água é veneno, tá? Veneno. E é uma coisa do dia a dia, gente. Você percebe que a água se bebe todos os dias e que se você, em vez de beber uma água irritada, se você começar a beber uma água tranquila, e isso como é todo dia, do dia a dia, isso faz uma diferença enorme. Enorme. Certo? Uma outra questão, que não é... Quem estuda física quântica não pode dar esse vacilo, tá? Saindo um pouco do assunto, eu vou aproveitar. Mas quem estuda física quântica não pode dar esse vacilo. Tem nada a ver com crenças, com sombra, mas eu tenho que falar. Sal é o sal do Himalaia, rosa. Ah, mas eu vi também que é mentira isso. Não dê ouvidos a isso, tá? As pessoas sérias falam que o sal do Himalaia, as pessoas sérias, confiáveis, tá? O cara... Eu tenho um livro aqui do professor do Lá Ribeiro. O cara lá... Deve estar lá. Deve estar lá na outra pilha lá. O sal do Himalaia é benéfico à saúde. A pessoa precisa do sal do Himalaia. E o sal branco é algo ruim. E como o sal é usado todos os dias, essa mudança também faz uma diferença enorme. O sal, a água, né? Tem um caninho que bota na água, no chuveiro do box, do banco também, né? Esse aí eu vou ter que colocar aqui em casa. Beleza? Bom, dito isso, eu vou partir aqui para a próxima. Ô Igor, que cano é esse do banheiro? Que eu nunca ouvi. Do box, pô. Do box. Do box. Do banho. Eu boto Sim, mas que cano? É um Cano, filtro. entendi.
toda empresa que vende, a grande maioria das empresas que vendem o filtro, os filtros bons para água, elas vendem, tipo, não um cano, desculpa, cano não pode falar, é um filtro que coloca do box que retira todo o cloro daquela água. Porque quando você bebe água sem cloro, beleza, mas quando você toma banho, bate água com cloro, o cloro entra em você, o cloro é altamente prejudicial. Tá? Agora, se você vai fazer isso, depois vai dar mergulho numa piscina com cloro, também ficou sem efeito. Bom, eu destaquei aqui... Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Da água. No meu caso, eu tenho cisterna. A água vem e fica lá parada. Seria esse caso de parar, não seria? Sim, se ela ficou paradinha ali, antes de ser tranquilo. Ela está parada. Aí você liga, você abre o filtro, a água cai. É isso? Isso. Cisterna, que é a caixa d'água, você está falando? Não, cisterna. Eu tenho uma cisterna. Da cisterna eu pego água e mando para a caixa d'água. Eu mando, não vem direto não da rua. Ela fica parada na cisterna. Poço, você está falando? Cisterna é um poço. Não, seria como se fosse um poço, mas não é um poço. Vem da rua a água com cloro. Vem da rua, entra na cisterna e ela fica lá. Quando eu preciso de água, eu ligo a bomba e ela vai para a caixa d'água. Pelo cano, né? Eu acho que Aqui não, entra no mesmo processo. A água tem que estar paradinha ali, ó. Parada e vai pro copo. Se ela movimentou pelo cano, ela já começou a... Porque essas curvas, sabe? Quando a água bate num no outro, entendeu? Isso que gera... Tá entendendo? Não, entendi. Beleza? Seguinte. Eu quero saber se vocês entenderam, antes de eu passar para essa questão do não merecimento e inconsciente coletivo, essa questão que a sombra, quando ela é reprimida, quanto mais reprimida, pior ela fica. Vocês sacaram isso? Que ela pior vai ficando, ela vai crescendo, porque ela é... Quer botar um nome aqui? É uma energia psíquica viva, a sombra. Então ela vai crescendo. É como se estivesse alimentando um monstro. A mãe vai crescendo. Daqui a pouco ele te engole. Certo? Tá? Ela vai crescendo. E o primeiro passo é o quê? É identificar. O primeiro passo é identificar as sombras. Identificar, vocês sabem como se faz para identificar, né? Relembrando, vou falar mais uma vez. Para identificar a sombra. Tem um vídeo do nosso YouTube com uns esclarecimentos maiores. É aquilo que, o defeito que você vê da pessoa, defeito esse pelo qual você é intolerante. Outra coisa, traumas em que você vivenciou. Perceba, aquilo ali gerou rejeição, gerou alguma energia, dificuldade de expor os sentimentos, gerou alguma crença limitante com o dinheiro. O que isso gerou? Tá? Um trauma. Vê qual é a dificuldade que você tem. Você já falou eu te amo para a pessoa? Você fala com facilidade eu te amo para uma pessoa? Você tem facilidade de falar não para alguém? Ou sim, dificuldade de falar não? Você é tímido? Tem dificuldade em falar? Falar em público? Você fala em público? Tá? Todas essas questões são questões cruciais para o crescimento do ser humano. Dinheiro. A quantidade de dinheiro que você ganha está crescendo? Mês a mês? Mês a mês? Não. Por quê? Por que não? Tá? Toda hora tem ideias aí para ganhar dinheiro. Toda hora tem ideias para você ganhar dinheiro. Se a quantidade de dinheiro não está crescendo, é claro que, né, vai ter mês que vai, né? Ainda mais que pode ter um pico de inflação do ego, aí vão dar uma caída, mas depois volta. Tá? Mas em sua grande maioria, né, vai crescendo. Se não existe isso, tem alguma coisa que tem que ser trabalhada. A questão do infantilismo é outra. Na próxima eu vou falar uma sombra bem forte. Bom, e isso aí, no arquétipo de Hades, facilita a percepção. Vocês sabem disso, né? O arquétipo de Hades facilita a percepção da sombra. Certo? E uma outra questão, tem que ser bem entendido isso também. O seguinte, naquele nosso protocolo voltar na origem, se for uma crença limitante, ótimo, significou. Agora, lembra, voltar na origem
o que eu estou percebendo é o seguinte. Dá um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem a sombra da rejeição. Tá? Existe um trauma, origem disso aí, ok? Beleza. Esse trauma, origem, né? A pessoa reprimiu isso, virou a sombra, né? E a sombra reprimida, ela foi crescendo, crescendo. E cada projeção de rejeição e cada rejeição que a pessoa sofreu, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando a gente dá esse... O que eu percebo é que ao longo do tempo as pessoas estavam dando o comando e elas estavam acessando, tá? Elas estavam acessando traumas não na origem, estava chegando perto da origem, mas não estava na origem ainda, tá? Porque o inconsciente ele cria um bloqueio daquele trauma origem ali para não gerar muito sofrimento. Aquilo ali sabe aquele monte de carta assim, derrubou a primeira, derrubou todas as outras, mas a pessoa quando ela dá o comando, ela não está indo na primeira carta, ela está indo na quarta ali. A quarta carta cai e derrubou todas as outras. Mas a origem está ali. E aí, tá, ela enfraqueceu, sem dúvida alguma. Enfraqueceu. Mas ali, ó, se tiver lá na origem, né, novas cartas vão sendo colocadas. Tá? Então, quando você deu o comando, voltar na origem, e veio um trauma na sua mente, e que foi aquilo ali, você identificou que gerou rejeição, perceba que pode ser que ele ainda não seja a origem. Você vai ressignificar, tá? Vai ressignificar, mas vai se ater a isso. Quando é algo repetido, né? Isso vem acontecendo muitas vezes, a mesma cena está voltando à mesma cena, pode ser duas coisas. Uma, de fato, não foi bem ressignificada, ou outra, né? Ela ainda não é a origem. Tem que ser investigado para achar a verdadeira origem. Tem os dois aí. Quando vem a primeira, porque o inconsciente ele deu uma bloqueada nessa origem aí. Mas aí, vocês vão perceber que eu estava conversando com vou falar o nome, não sei se eu posso, né? Mas um colega aqui do grupo, né, que estava com uma dificuldade de achar a origem. E a dificuldade é assim, algo normal. Aí, numa conversa, tipo, eu falei, ó, pum, essa é a origem. A gente chegou na origem. Ele ressignificou. Agora, eu acredito que seja a origem. Parece. Pode ser que ainda não também. Tá? Mas me pareceu ser a origem, sim, da rejeição. Tá? Antes, ele tinha ressignificado outros traumas que estavam ali mais à frente. Tá? É como se fosse a questão do merecimento também. Certo? Só que Hades é um arquétipo fortíssimo para a gente ir lá na origem de fato. Né? O Hades mergulha. O Poseidon também também poderia, mas o Hades é mais ainda. O Hades é lá no fundo mesmo. Então, aproveitem o arquétipo de Hades nesse sentido. Beleza? Não merecimento, inconsciente coletivo. A pessoa, eu citei no início. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre tudo que eu falei aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então segue. Igor, só um minutinho. Fala. Então, para tratar crenças, sombras, traumas, voltar à origem, que é essa prática que a gente faz. É uma forma, não é só isso, né? Isso aí é um instrumento nosso, que ajuda muito. Mas tem coisas associadas a isso aí. Mas termina de falar. Não era essa a dúvida. É o seguinte, lembrando, o segredo, 2 segredos é ajudar. Não adianta nada, isso aí eu afirmo, não adianta nada, e é aí que as pessoas aí estão enganando o povo, eu acho isso uma sacanagem, né? Não adianta nada a pessoa ressignificar uma crença limitante, a pessoa ter um conhecimento, a pessoa fazer um Theta Healing, uma barra de Axis, fazer o que for, se ela não está gerando, entre aspas, créditos, se ela não está ajudando. Porque o inconsciente tem esse fator não merecimento que, infelizmente, tem pessoas que conseguem dissociar desse não merecimento. Se conseguiu, ótimo, tá? Aquela nossa prática de ler aquelas 8 páginas é exatamente para a pessoa conseguir dissociar. Não sei se foi percebido, mas não precisa perceber. Apenas leia, vai ler.
para a pessoa dissociar esse fator não merecimento, né, e evolução. Né? Porque o não merecimento real que realmente é uma coisa que teríamos que nos preocupar, né, é o não merecimento decorrente da lei hermética causa e efeito. Agora, essa questão nossa, que eu expliquei, as diferentes questões de não merecimento, né? Essas questões nossas, porque o machismo, por exemplo, machismo foi considerado um comportamento normal, tá? Um comportamento normal, né? Mas machismo mexe com o universo também, vou dar outro. Vamos supor que na questão dos moradores de rua, os moradores de rua estão lá, morando na rua. A pessoa anda na rua, ela vê aquilo, ela cria um não merecimento do tipo, pô, eu tô aqui, a pessoa tá ali, que é? Pô, eu vou levar ela para minha casa para dormir, ela vai dormir, a família vai dormir na rua. O inconsciente da pessoa fica, né, do tudo isso aí, né? A pessoa não consegue entender que a riqueza é algo gerada. A pessoa, ela acha que o fato dela ter dinheiro está fazendo com que aquela família fique na rua, que se ela dividisse, aquela família sairia da rua. E ela está completamente enganada. Porque se ela dividisse, aquela família ia gastar o dinheiro todo e ia voltar para a rua. Porque a questão está no inconsciente, a crença limitante, na instalação ali. Tá? E o todo, quanto a isso, né? Se a pessoa está andando na rua, ela viu uma família e a pessoa não fez nada, o todo, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa da pessoa estar ajudando, sim, mas, né? Num caso desse, uma coisa que não tem uma coisa não é tão importante assim. Porque a questão não está na pessoa dar dinheiro, dar comida para aquela pessoa. A questão está naquelas pessoas mudarem, tiverem uma educação sobre como o universo funciona. E a grande maioria das pessoas não sabe como o universo funciona. E outra, muito provavelmente aquela família ali vai parar para escutar a sua explicação sobre como o universo funciona, né? Querendo, né, uma moedinha no final da explicação, porque o que está sendo falado vai, assim, eles vão, né, de uma certa forma, pode ficar um pouco de conceito, pode, mas é um trabalho à toa, quase que à toa. Né? Existe um trabalho eficiente que nós fazemos aqui do Rio. Né? Nós temos uma ONG, chama de ONG, que nós pegamos o morador de rua e nós inserimos ele na sociedade novamente. Tá? É um trabalho sério. Agora, esse trabalho de rua, assim, não é um trabalho sério. A pessoa não vai ter. Muitos moradores são alcoólatras e tudo mais, tem tudo uma questão por trás aí. Né? A pessoa, quando dá a esmola, tá nos atrapalhando. Tá? Em vez de nos ajudar, as pessoas nos atrapalham, fazendo dano de esmola para essas pessoas na rua, né? Mantendo elas na rua. Tá? Enfim. Então, esse fator não merecimento, tá? No que diz respeito à mente humana, isso tem que caber muito bem entendido. Fala aí. No caso, é uma dúvida que faz da live passada sobre as sombras, que eu agora me lembrei aqui. No caso dos vícios, o vício em si pode ter algo da sombra ou depende do vício ou é uma questão paralela? Seguinte, o vício, de forma rápida, o vício, ele muitas vezes nada mais é do que, às vezes, até um acordo feito antes da encarnação, da pessoa ter um inconsciente com maiores facilidades em fazer instalações. Tá? Isso aí, muitas vezes, é até acordado antes. Só que, né, para a droga, é um prato cheio para criar. Aí tem o dependente químico. O dependente químico nada mais é do que uma pessoa em que o inconsciente dela é mais... Poderíamos usar a palavra frágil, mas a grande verdade é que isso aí é um grande benefício. Só que, infelizmente, foi cometida essa falha da droga e aí instalou o vício da droga. Mas, tanto é que qualquer ex-dependente químico, né, pode dar uma olhada aí. Quando ele foca numa coisa, ninguém segura. Vê aí. Só você dá uma analisada aí. Pega um que esteja parado mesmo de usar drogas, um ex-dependente químico, e o cara focou numa coisa. O cara voa. Porque o consciente dele é muito fácil de fazer instalações.
às vezes, um único sentimento forte já instala alguma coisa. Aí, se ele focar isso, instalar apenas coisas boas, ele voa. Só que, né, sabemos que música, filmes, tudo mais, são coisas problemáticas. Por isso que o dependente químico é pá virada, porque ele tem diversas instalações lá, tem boas e tem ruins, que são coisas fáceis de serem instaladas na mente dele. Tá entendendo? Reina, entendi. Reina. Isso também se aplica às pessoas também que jogam muito, né? Tipo, são viciados em games e acabam fazendo atrocidades por influência dos games, né? Também, qualquer tipo de vício. De vício. É o seguinte, o vício é o seguinte, o prazer é gerado inconsciente e aquilo ali instala alguma coisa. Isso é o vício. O vício atua dessa forma, né? Aí, vamos falar trocentas outras coisas para você, mas o que interessa é isso aí que eu tô falando, tá? Não tô querendo ser egocêntrico, não. Realmente, tem um lado químico, isso aqui, tem até questões aí que a constelação familiar fala muito. Mas olha só, porque está tudo interligado, mas principalmente é isso. Dependente químico, a pessoa que o inconsciente dela é totalmente mais... Tem pessoas que falam a palavra frágil e tem pessoas que falam a palavra são mais preparados para ser instalados. Aí depende da visão de cada um, tá? Entendeu? Porque tem realmente, pode ser um, pode ser o outro. A nomenclatura, o num fica pejorativo, no outro fica positivo. Percebe ou não? Sim, percebo sim. E é totalmente coeso e muito interessante isso, né? Você poderia falar algo mais, não agora, mas depois de algum outro momento, né, falar mais sobre isso, que é muito interessante, porque... Lembrando que... Sim. Eu estou concordando, mas não está parecendo o símbolo, que é o que importa. Problema não. Lembrando que existem filmes, documentários, que são excelentes para trabalhar em sombras. Aí eu falei no resumo, tá? Se vocês viram. Lembra do resumo, é muito bom para vocês atuarem aí de acordo com a linha do esquecimento, tá? Tem uma linha que diz que é a linha do esquecimento, da memória. Então, aqueles resumos servem para manter o conhecimento vivo ali, beleza? Fazer resumos uma vez por semana. A primeira, dizem que é um lapso de 24 horas. A segunda, uma semana. A terceira, um mês. Depois, 6 meses. Se está fazendo revisões de 5 minutos, você garante o conhecimento na mente. Tem uns documentários muito bons. Alienista, Hannibal vi completo. Como é que é? Raquel Carson, se não me engano. Outros que eu vou falar. Filmes. Já falei, tem o Revolver. O Revolver é perfeito, tá? Atua justamente no ego, que é o nosso pior inimigo. O Interestelar é outro. O Interestelar, quem não assistiu, tem que assistir Interestelar. É um que dobra o tempo? Na viagem? É aquele que a pessoa dobra o tempo na viagem na espacial, no espaço? Que ele tem uma filha. Sim, já assisti. É muito, tá? muito... Esses filmes têm que ser assistidos. E outra questão. Oi, Igor. Fala. Esse alienista, é o professor Hélio Couto que indica também. Eu tentei assistir, mas eu não consigo, porque tem muita coisa ruim. Como é que a gente faz? Isso é sombra. Isso que você falou, eu não consigo assistir, é sombra. Eu vou até o meio e não consigo assistir mais. Sombra. Você percebe que isso é uma sombra? Percebo. E o que a pessoa faz para conseguir ir até o fim? Não bota o dedo no botão. Ou então, olha só, começa com o mais fraco, aí depois você volta, tá? Ou então faz uma ressignificação, vou voltar na origem primeiro. Eu quero falar um outro assunto aqui. Quer falar? Fala aí. Esse que você falou aí, desses que você indica, que eu já tentei procurar ele, mas não tenho na net. Tem 2 que você falou aí, que você indica. Hannibal. Não, o outro. O Hannibal esquece, tá? Se tu não viu Alienista, o Hannibal nem tenta. Não, esse outro que você falou que tem a filha, que ela... É o filme Interestelar.
Esse, onde é que a gente assiste? Tem que comprar do YouTube. Ah, tem que R$ comprar. 7,90. R$ 7,90. Se quiser, tem que comprar. R$ 7,90. Melhor coisa que tem é você comprar o filme, porque aí você vai criar uma sensação de que tudo aquilo ali você realmente vai poder usufruir. Né? Não vai com aquele pensamento. Crédito, né? Porque tem muito filme que é colocado no YouTube de forma ilegal. Tá? Eu assisti pela internet, gratuito. Qual filme? Interestelar? Interestelar, o Revolver. Revolver acho que eu peguei até pelo YouTube, não sei. O Revolver, o próprio diretor liberou. Tá? Tanto é que você não vê o Revolver em lugar nenhum. Não tem Netflix, não tem na net, não tem lugar, não tem do Google Play, não tem lugar nenhum Revolver. Isso. Tá? A Vera conseguiu comprar na loja americana, ela, tirou água de pedra. Oi, Igor, fala um pouquinho do filme Interestelar para mim. Primeiro você assiste, depois a gente conversa. Já assisti 5 vezes. Então a gente vai falar sobre isso fora da live, porque tem 50 pessoas aqui. Ok. Beleza? A gente fala uma boa, tá? Beleza. Tá? Eu falei dessa forma, não quis ser grosso, não. É só para trabalhar percepção. Eu quero estar junto também. Vai esse negócio aí. Eu quero ver. Tá? Vamos lá. Não merecimento e inconsciente coletivo. Eu citei aí esses fatores. Planta, animal, moradores de rua. Mas o que vem na mente de vocês? Não merecimento e inconsciente coletivo. Percepção, gente. Igor, a pergunta, cortou aqui o áudio. Não merecimento e inconsciente coletivo. Eu dei exemplos. Quando a pessoa vê famílias na rua, gera não merecimento. Quando a pessoa dá água da bica para o animal, dá água da bica para a planta, gera não merecimento. E aí, qual seria outros fatores? É assim, eu estou falando, e não acaso, o que eu estou falando, situações em que não era para ter não merecimento, mas o inconsciente queria não merecimento. A pessoa percebendo ou não. Por exemplo, prejudicar o planeta com a poluição. Boa. Igor, a natureza também, o desmatamento, tudo boa. Isso. Um bem comum. Tem. Oi? Dinheiro. O que tem dinheiro? A gente achar que não vai ter, que isso não é não merecimento. Não, mas eu tô falando relacionado ao inconsciente coletivo e acaba sendo também, você falou uma coisa importante, porque a pessoa que ela está alimentando uma crença limitante com dinheiro, ela está somando ao inconsciente coletivo uma crença negativa em algo que era para ser bom. Isso também é um não merecimento relacionado ao inconsciente coletivo, com toda certeza. Tá? Algo relacionado à crença limitante a inconsciente coletivo poderia ser política relacionada a algo negativo? Oi? Política relacionada a algo negativo? Política? Isso. De que forma? Fazer política em si, porque há muita corrupção. Não estou conseguindo entender o que você falou, mas deixa, depois você fala. Vamos seguir aí. Mais alguém? Seria, por exemplo, um bem comum, não sei se faria parte, mas eu acredito que sim. Por exemplo, prender passarinhos em gaiolas. Isso aí nem se fala. Isso aí... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês captarem isso aí. Vou falar isso aí e vamos fazer a prática. Tá? Eu dei uma, entre aspas, uma enrolada, porque eu não quis entrar no assunto de hoje, no assunto que eu nem citei. Na chamada, falei, vou falar de uma sombra específica. Acabou quando eu falei que era sexo. Mas eu vou deixar para a próxima, perceber que não era para ser falado hoje. Tá? Uma coisa muito importante para vocês terem percepção. Vou falar isso e vamos fazer 2 práticas. Seguinte. A pessoa que está nós estamos na terceira dimensão. Certo? Nós visualizamos a segunda dimensão. Por exemplo, a quarta dimensão nos visualiza. Nós não visualizamos a quarta dimensão.
em tese, tá? Segunda dimensão. Eu vou mostrar para vocês de forma clara. Talvez vocês entendam. Se vocês quiserem conhecer uma segunda dimensão, seria fácil de uma forma. Visitando o interior de uma penitenciária. Ali é a segunda dimensão. Ali, ó, os presos, a dimensão deles é apenas o interior da cadeia. Fora é uma coisa, é outra realidade. Quando você entra ali, né, eu fui agente penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Quando você entra ali, né, você já sente né, o ar é outra coisa, já é diferente. E você está indo numa realidade, é como se fosse um mundo ali. É um mundo e fora dali é um outro mundo. A pessoa que está na terceira dimensão, ela tem acesso ao segundo dimensão ali e à terceira dimensão. A pessoa que está apenas na segunda, ela está só ali. Ela não visualiza o que está fora. Visualiza, não vê, tá vendo, tá fora. Ela não vivencia o que está fora. Ela não vivencia. Ela vivencia só ali, aquele mundo ali. Isso é segunda dimensão. Vocês conseguem... Fui claro? Fui claro quanto a isso? Para mim foi. É bem similar ao Big Brother, né? Assim, temporariamente falando. Não, Big Brother não é segunda dimensão. Nem se compara. Big Brother, tem que ver com a cadeia. A cadeia é uma coisa... Sim, entendi. Você não faz ideia. Você não tem ideia do que seja. Não faz ideia. Uma cadeia assim, você não faz ideia. Ô, Igor, mas... Visualizou ou não? Quem foi preso, ele consegue... Tipo, a segunda dimensão não tem nem como visualizar ou pensar sobre a terceira dimensão, né? E quem viveu na rua e tá preso, ele consegue pelo menos visualizar na mente dele como é fora, né? Porque tem aquele exemplo, né, da física quântica que nós estudo, da segunda dimensão, escuto da terceira dimensão falando, e ele fala o quê? Da onde? Não entende, não entra na consciência dele. Não, ele estava na terceira, passou para a segunda. Mas ele sabe que a terceira existe. Tipo, nós não conseguimos sabe que a quarta dimensão existe, mas não tem ou não passa na sua mente como ela é. O cara que tá preso passa na mente dele como é a terceira dimensão. Tipo, nessa metáfora que você tá dando, né? A quarta dimensão, eu consigo visualizar a quarta dimensão. Essa é a questão de você. Você também consegue. É só procurar os meios corretos que você vai conseguir ter uma noção da quarta dimensão. Por exemplo, banho no corpo matéria e o banho no corpo sutil. Acontece na quarta dimensão. Já é uma coisa que a terceira dimensão evoluindo vai chegar nesse nível, vai chegar nisso também. Mas, inclusive, no Brasil tem pontos da quinta dimensão. Santo André é um... Quem que é? A menina mora em Santo André, né? Tem uma menina que mora em Santo André. Santo André tem um ponto lá da quinta dimensão. O Mahatma é lá, né? Oi? Santo André. O Mahatma é lá em Santo André. Tem um portal lá, não tem? Tem. Aqui no interior do Rio também tem quinta dimensão. Interior de Minas tem. É um assunto mais complexo, tá? Mas essa questão, a cadeia é a própria segunda dimensão. Essa energia da cadeia é a segunda dimensão. Sabe por quê? É difícil para vocês nunca entraram. Tá? Se vocês entrassem, dá para captar o que eu estou dizendo. É como se tivesse um outro mundo. Ali é um outro mundo. E é o seguinte, a quarta dimensão tá aqui, gente. Acontece aqui, ó. Aqui, ó. Do seu lado aí, Bruno, tem quarta dimensão. No ambiente que você está. Só que você não enxerga. Vamos lá. Outra coisa. Não tem o pessoal que está na segunda dimensão não foi preso, foi para a segunda dimensão? Tem pessoas que estão na terceira dimensão porque foram presas na quarta dimensão e foram para a terceira dimensão. Tá? Preso. A prisão na segunda dimensão é uma penitenciária. A prisão na terceira dimensão é a Matrix. Na primeira. Aí mexe com caverna, mexe com negócio mais profundo. Entendi. Igor. Fala. Você falou agora da prisão e meu trabalho, eu trabalhei muito em prisão, né? Entrei muito em prisão.
Mas a gente percebe mesmo, eu nunca pensei dessa, eu senti uma coisa muito diferente, mas eles, quando entram lá, já não entende mesmo a outra dimensão. Não visualizam. Não... Leis próprias, tem as próprias leis lá, outras leis completamente diferentes daqui. Tudo tudo é novo. E tem o líder, né, que trabalha para o governo e está lá sendo líder dessa dimensão. É muito. Agora está passando um filme na minha cabeça. É outra dimensão. E tem outras segundas dimensões aí, tá? É só forçar a cabeça que vocês vão captar. O tráfico de drogas seria segunda dimensão também? A pessoa, quando usa drogas, sabe quando ela usa drogas e começa a ver coisas que não existem? Sabe? Quando ela vê, né, monstros, essas coisas assim, é segunda dimensão. Se não for a primeira, hein? Dependendo do grau, pode ir para a primeira, tá? Aí na primeira, aí é coisa bizarra. Pega o celular, já começa a ver fotos de morte do pai morrendo, da mãe morrendo, do filho morrendo. É assim, primeira dimensão. Primeira dimensão. Ali, naquele momento ali. Mas quando a pessoa está na primeira dimensão, ele, né, fica tudo dublado. Ele não enxerga o celular. O celular ele não enxerga, ele só enxerga as fotos da primeira dimensão. O celular dele, ele não enxerga. O celular está na terceira. Ele vai enxergar as fotos ali da primeira dimensão. Estou captando? Isso são a questão de dimensões. É claro que tem, né? Acima, quando vai falar de quarta, são coisas mais profundas, tá? O verdadeiro paraíso. E tem situações que vocês... eu acredito que tem pessoas aqui que já acessaram a quarta dimensão. Não é assim... Tem pessoas aqui que já acessaram a quarta dimensão, tá? Tem que ter um grau de evolução mais apurado, tem que ter uma encarnação mais evoluída, ou a pessoa já encarnou uma encarnação mais evoluída, ou ela encarnou e evoluiu e conseguiu acessar uma quarta dimensão. Ô Igor, eu tô assimilando isso com a roda de Sansara, cara. Isso é possível? Será que é? Roda de Sansara? Porque a roda de Sansara também tem os 6 reinos, né? Infernos, Deus, semideuses, humanos, animais. Sinceramente, eu não sei te responder. Então, o que você está falando também é isso. É estados que você chega em determinados níveis, assim, de reinos, mas é tudo aqui na Terra também. Bom, eu vou fazer a prática. Antes eu vou falar. Eu estou muito satisfeito com a evolução da grande maioria, tá? Mas é uma pena que tem outras pessoas que estavam tendo uma evolução semelhante, só que tem pessoas que elas acontece muito, a pessoa está evoluindo, aí vem um não merecimento, aí ela não aceita mais evoluir, a pessoa vê que está crescendo, do nada, o motivo pode ser qualquer um, ela decide não crescer mais. Aí os motivos são vários, né? Os motivos conscientes são vários. Mas quem está vendo que é autossabotagem. A pessoa ela assim, não mereço crescer mais. Acontece muito. E é uma pena, né? E aí os motivos para isso, tô sem tempo para continuar no grupo, para continuar estudando, tô sem, como é que é? Eu tô sem tempo, eu tô, sei lá, não tô mais motivado, eu tô procrastinado, não estou conseguindo fazer os protocolos. É questão de criar merecimento e continuar. Simples assim. A prática que vamos fazer inclusive, a primeira vai ser para criar merecimento. Lembrando que, já vou avisar logo, na próxima terça-feira vai ser assunto sexo. Eu já sei que quando é assunto sexo, pega de uma forma e assusta. Mas o respeito, tem que ser respeitado isso. Tá? Tem que ser respeitado isso. Então, como não falei que ia falar, eu falei, não, vou deixar para terça-feira e vou falar de antemão que vou falar sobre sexo. Tá? Na terça-feira. Bom,
estou muito satisfeito, como eu estava falando, estou muito satisfeito com o crescimento de muitos aqui, mas é uma pena que, né, tem pessoas que a gente percebe que está crescendo, 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 e daqui a pouco ela vem o não merecimento, ela, né, o Hélio chama de puxar o freio, né? Mas ela sai do trem, né? O trem está lá, o trem só melhorando, só ficando mais luxuoso, tá? O negócio, o clima só, né, cada vez mais veloz. Daqui a pouco a pessoa vai lá e para, e sai, e quer sair. Quando sai, vem um temporal, trovão, tudo. É? Mas primeiro ela sai, depois ela vê o trovão. Aí fica sem graça até de voltar molhada, mas até porque o trem já está na frente, aí fica complicado, né? Mas é uma pena que isso aconteça. Mas é a questão do não merecimento. Chegou do patamar ali, a pessoa não se acha mais merecedora, né? E isso pausa. O fato de nós estarmos trabalhando o arquétipo por arquétipo da mitologia grega, vocês não fazem ideia do quão bom isso é, né? Uma pessoa. E lembrando, mas identificar trabalhar todos, ótimo, isso tem que ser feito, é o que nós fazemos. E, né, pegar o principal, que temos o protocolo. Eu acredito que quem não fez é porque não quis, com exceção dos novos que de repente não foi mostrado. A Carmen de repente não fez, né? Mas é só fazer, amanhã a gente passa. Ou só pede para que a gente passe o protocolo. Para achar o Deus é deusa grega. Esse principal, eu peço que vocês estudem por conta própria, o principal, tá? Todo mundo fez aí, sabe o principal. Estudem por conta própria. Tá? Existe até um projeto de abrir grupos específicos, isso aí não ficou no esquecimento, não. Mas tem que ter voluntários para estarem se responsabilizando por cada arquétipo. Por exemplo, o Bruno pode se responsabilizar por Dionísio. A Cátia Aparecida pode se responsabilizar por Zeus ou por Hera. Tá? E lembrando que vamos, né, nesse ano, dar um foco nas deusas. Afrodite, Diana e por aí vai. Tá? Atena, gosto muito de Atena. Mas antes vamos, né, fechar essa questão dos deuses masculinos, né, e fazer Zeus e de repente Ares e Hefesto, mas assim, de março para frente eu quero trabalhar só com deusas, as deusas. Trabalho forte com as deusas, certo? Bom, vamos. Lembrando que a última aula desse curso aqui, cada aulinha tem a gente deixa um caminho aberto para a última aula. A última aula vai ser a próxima terça-feira, vamos bater na tecla sobre sexo. E vamos fazer agora 2 práticas. A primeira prática é para criar merecimento. Alguém lembra a cereja do bolo? O nome da prática é cereja do bolo. Alguém lembra? Você imaginar que você está fazendo um bem coletivo, por exemplo, imaginar que você está acabando com a fome na África, isso? Exatamente. Quando fechamos os olhos, a mente não sabe se é verdade ou se é mentira. Tá? Logo, todo pensamento ruim, de olhos fechados, a mente acha que você praticou esses atos. E os bons também a mente acha que você praticou. E quando é bons, isso gera merecimento. Então, como temos diversos pensamentos ruins, né? Muitas pessoas têm diversos pensamentos ruins que instalam no merecimento, por que não separar uma vez por dia? Ou de vez em quando aqui na live, o ideal era todo dia ser feito isso. Eu confesso que eu não faço todo dia. Então, se eu não faço, eu não vou ficar falando que vocês têm que fazer todo dia, porque, né, que moral eu vou ter. Mas eu costumo fazer de fechar os olhos e imaginar fazendo grandes feitos. Acabando com a fome em algum país da África, batendo de frente com a questão do machismo na Arábia, resolvendo a questão da escravidão do Sudão, ajudando refugiados, né? Ajudando lá as pessoas
ajudando a combater aqueles conflitos lá na faixa de Várzea. De Várzea, né? É Várzea que fala? Várzea. Sei lá. Aquela região ali de Faixa de Israel. Gaza. Gaza. Pô, Renan sabe, tá na ponta da língua. Depois eu quero ter uma conversa com você, Renan. Vai gostar da conversa. Beleza. Ali ali é meio problemático, né? Eu tô ligado. E imaginar fazendo coisas nesse nível. A questão é que a crença limitante costuma ser muito grande. Quando a gente faz protocolo, eu dou esses exemplos, aí nós vamos perguntar, as pessoas falam coisas que assim, gerou quase nada. Está aproveitando, fechando os olhos? Vamos ter pensamentos em prol de gerar muito merecimento, acabar com a fome de um país na África, acabar com a escravidão do Sudão, fazer milhares de pessoas despertarem da Matrix. Agora, vai fazer essa prática, imaginei abrindo uma ONG para animais. Não faz sentido. Uma ONG para animais. Né? Não, sim, é uma coisa boa. Mas, vamos aproveitar para gerar, né, um bilhão de créditos, né? 1000 créditos. Entenderam? Vamos lá. Vamos fechar os olhos e ter pensamentos como se fossem reais. Lembrando que, para isso, nós temos que ser o ator. Se você pensar se vendo, a mente não está considerando como real. Para a mente considerar como real, você tem que fechar os olhos e imaginar você vivenciando, sendo o ator mesmo. Você não consegue se ver porque você é você. Né? Em primeira pessoa. Eu só consigo me ver se eu ficar olhando aqui o braço. Ó, eu estou me vendo. Né? É ação em primeira pessoa. Agora, se você ficar vendo como terceira pessoa, como terceira pessoa, telespectador, a mente não vai saber que não é real. Ok? Dito isso, vamos todos fazer aí. Tá? Aquele esquema, 1 minuto. Vamos lá. Foi? Maravilha? Agora vamos fazer voltar na origem do problema. Beleza? Vamos lá. Dar o comando. Fechar os olhos. Vamos dar o comando. Me leva na origem do problema. E aí, para quem está fazendo pela primeira vez,
Me leva na origem do problema. O primeiro pensamento é o problema, tá? Para lembrar aí quem está fazendo pela primeira vez, se tem alguém fazendo pela primeira vez. É o primeiro. Quem não conseguiu fazer, dá o comando e força a ter um pensamento. E aí você vai entrar dentro de cada pessoa, vai sentir o que a pessoa sentiu e vai perguntar por que dela ter agido de determinada forma. Você vai se projetar para a cena, vai entrar dentro da pessoa, vai sentir e vai perguntar por que ela agiu de determinada forma. Cada uma. Depois você vai se olhar nos olhos, você vai e dentro de você vai sentir você na idade da cena sentiu o que você sentiu, vai continuar dentro de você na idade da cena e também vai estar com a sua idade atual ali se olhando nos olhos. Aí eu vou voltar. Dá um tempo aí. Bom, se olhando os olhos, você vai estar na cena, se olhando os olhos, vai dar o comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante, de forma indiferente mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. Fogo primordial queimando você. Esse fogo primordial principalmente queima o trauma. Para queimar o trauma, que é uma energia, tem que ser o fogo primordial. Cessando o fogo, uma borboleta voando e você vai lá e se abraça, diz que está tudo bem. E eu quero, vamos dar mais uma vez o comando. Feito isso, tá? Ok? Agora você já pode pegar uma semente e tacar a semente no chão. Tacou a semente no chão? Pega um regador e regando a semente. Perceba que vai nascendo um caule e as raízes. Aí você vai dar o comando de novo. E eu quero que você intencione ir numa origem mais distante da mesma do primeiro. Só tenta induzir. Se for, ótimo. Se não, mais tenta intencionar. E no mesmo trauma que foi solucionado no comando anterior, né, em relação ao mesmo trauma, só que aí é numa situação, um trauma que é mais origem ainda. Conversamos sobre isso durante a live. Tá? Você vai dar um comando simples. Me leva na origem do problema. Mesma coisa. E aí o restante vocês não vou falar mais nada, vocês vão fazer sozinho. Quem está pela primeira vez aí, vai tentando que sai. Depois a gente explica direitinho como é, tá? Passo a passo, para não atrapalhar a maioria que já sabe. Mas vai ser passado para você também.
para ir fazendo tudo já. Entrou dentro, se projeta para a cena, entra dentro da pessoa, sente o que ela estava sentindo. Pergunta, por que agiu de determinada forma? Faz com todas. Fica se olhando nos olhos. Vamos dar o comando já já. Comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de agora em diante de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. Fogo, primordial. Queimando o trauma. Cessando fogo. Uma borboleta voando. E bate o diálogo. Agora vocês vão se imaginar deitado dentro de um caixão. Sabe o caixão? Caixão mesmo. Caixão aberto. O pó está fechado. Sai do caixão. Tá? Perceba que você está, sabe, com uma, né, a transformação, tá? Da minhoca para borboleta, né? Da vespa lá, para borboleta. Essa transformação cheia de negócio, parece teia, você saindo e você... O casulo. Casulo. Você sai, levanta primeiro o tronco, sai, bota o pé direito primeiro. O chão, sai do caixão, forte. Forte. Energia, né? Sente a sola tocando no chão, você é forte. Renovação, transmutação, tá? Sendo do caixão. E visualiza agora a árvore. Raízes fortes e frutos. E pode pegar um fruto e morde e sente do fruto. Ok? Lembrando que um ponto importante, na próxima aula, vamos falar também de sexo e questão de relacionamento também. Irmã, irmão, pai, mãe, tá? O mito, a questão de Édipo, tá? O pai querendo tomar o lugar do filho, a mãe achando que a filha quer tomar o lugar dela. Essas questões e sexo, beleza? E uma coisa que é muito presente, né? Eu acho que quando falamos do infantilismo, mencionamos isso, mas pode ser que não tenha ficado claro, então vou falar agora de forma rápida, depois encerrar a live, que é o seguinte: quando uma pessoa tem uma dor, acontece muito com mortes familiares, tá? Quando a pessoa tem a morte de um familiar e aquilo ali causou uma dor, a pessoa entende que a perda é associada à dor. Logo, o inconsciente não quer mais ganhar nada para não ter que perder. Quando tem isso, e vou te falar, muitas pessoas têm isso, hein? A pessoa que tá, sabe aquelas pessoas que, assim, tá ali, não cresce, sabe? Geralmente é essa questão aí. E geralmente tá envolvido com morte familiar. E aí um trabalho desse, botando na origem, mas aí, né, com a meditação antes, uma coisa mais, uma PNL mais, botando um PNL mais forte, usando umas técnicas de Teta Healing, não gosto muito, você tem, mas é necessário dessa forma, aí dá. E vamos fazer isso, de repente, domingo que vem, tá? É uma meditação mais profunda para pegar esse fator aí, tá? Quando tem pessoas que têm essa de forma muito forte. Tem uma menina do grupo de acesso que eu percebi que é isso. Né? Uma mãe faleceu e desde lá, ou seja,
consciente associou, né? Perda a dor. Logo, não ganha nada, porque o ganho pode gerar perda que geraria dor. Aí já bloqueia na raiz. Espero que vocês um minutinho para pensar nisso que eu falei. Ver se vem alguma coisa na mente. Pode dar o comando. Me leva da origem do problema relacionado a não ganhar, porque a perda está associada à dor. Aí você pode melhorar nesse sentido do comando, tá? Aí me leva na origem do problema relacionado, aí pode ser relacionado ao fato de associar perda à dor e não ganhar para não ter que perder. Bom? E aí vou dar um... É só para ver se vem a... Vamos nem ressignificar, só para ver se vem algum trauma nesse sentido. Beleza? Todo mundo aí. Individual. Pode dar o comando aí, todo mundo aí. Dessa forma aí. Ou então, se preferirem, deem o comando e meditem nisso. Medita, aquieta seus pensamentos e medita nisso. E vê se vai vir alguma cena desse tipo. Essa aí é uma que, solucionada, traz muitas mudanças. E aí? E aí? Foi? Alguém identificou alguma nesse sentido? Perda de familiar, se gerou sombra. Pode ser. Alguém identificou aí? Alguma? Fala comigo. Eu sim, amigo. Neide. É o meu sobrinho. É o quê? Quando ele faleceu, eu fiquei com depressão. E eu superei assistindo os vídeos do Hélio Couto, mas para mim foi muito difícil superar. Foi pior do que o meu pai. Meu pai, para mim, foi tranquilo. E de lá para cá não tem crescimento? Não. Então, aí já pegamos a tua situação. Lembra que a gente estava buscando isso em você. Já sabemos qual é a situação. Mais alguém? Fala, Alessandra. Opa, calma aí. Alessandra. Oi. Fala. Quando a cena que veio foi do enterro do meu pai. E era uma tia que eu considerava muito, a irmã dele. E quando eu chegava na porta, né, onde estava sendo velado, que eu cheguei bem depois, essa minha tia me recebia com muita frieza e me responsabilizava, me dava como se eu recebesse uma culpa por aquilo, por os acontecimentos anteriores. Eu já nem lembrava mais disso. Também não foi ressignificado isso ainda? Não foi. Eu não lembrava mais. Tá. Isso aí é uma coisa forte. Muito. Mais alguém? Eu identifiquei. Fala. 3 mortes do meu avô. E eu achei que não que todo mundo falava que não tinha dinheiro para levar ele para o hospital. Nunca me ocorreu isso. Eu era pequenininha, imagina. E depois a minha avó e meu pai. Você de lá para cá tem dificuldade de crescimento? Nossa, imensamente. Então já sabe, esses 3, tá vendo? Esse é forte. Isso é raiz. Isso é origem. Essas questões todas aí são origem. Mais alguém? Eu. Fala, Elisângela. Meus avós, porque foi eles que me criaram praticamente. E depois... fala. E depois que eu os perdi, de lá pra cá é só, além do que já tem, assim, porque foi referência de amor que eu tive, foi de cuidado mesmo, entendeu? Então daí pra cá foi só... Mas é o seguinte, e serve para outras coisas, claro. Serve para as outras também. Quem era criança também nem tem parâmetro, não bateria nem parâmetro. Eu já era mocinha já. Calma, Elisângela. Quem era criança nem vai ter muito parâmetro para fazer isso, mas alguém identifica que antes tinha crescimento e depois parou de ter? Alguém conseguiu perceber isso ou não? Antes eu tinha.
Neide. Eu também. Também? Eu também tinha. Beleza. Mais alguém aí? Mais alguém? Eu. Quem? A Rosalina. Ô, Rodalina! Tudo bem com você? Tudo certo. Rodalina! Identificou qual foi o pensamento? Foi com meu irmão. Depois eu tive pai, mãe, sobrinho, cunhado e ali foi. Tá, mas você identificou... Mais do que foi o meu irmão. Sim, mas esse fator que eu falei, de ter crescimento antes e ter cessado o crescimento depois, você identificou? Sim, aham. Beleza. Mais alguém? Valquíria? Tudo bem, Valquíria? Bem. Identificou alguma coisa nesse sentido? Não consegui. Rosania? Também não consegui, não. Lembrar ou alguma coisa, não. Entendi. Vamos ressignificar quem conseguiu aí. Igor, alguma frustração também serviria como algo do tipo ou não? Não, se veio no comando, o que foi no seu caso? Nossa, vieram vários, na verdade, né? Mas um especial. Calma aí que tá. Isso que eu falo, olha só. Veja bem, o primeiro é o primeiro. É o primeiro, ponto. Porque se permitir vir o segundo, o terceiro, aí começa a autossabotagem. Aí é capaz de te ressignificar até algo bom. Perigoso. Entendi. Tá entendendo? Primeiro é o primeiro, gente. Esquito. Entendeu, Renan? Tá? Entendi, sim. Beleza, Renan? Tem que ficar bem esperto nisso. Primeiro é o primeiro. Primeiro. Vai, quem chamou fala e vamos ressignificar isso aí. Regina, eu vou falar rapidinho. Eu acho melhor a gente, esse aí, ou seja, segurar. Não, o restante, você vai falar. Segurar e a gente fazer específico, só as pessoas mesmo, e a gente vai fazer mais profundo. Tirei uns 20 minutos, marca aí, e faz. Que é mais forte. Acho melhor, tá? Fala aí, quem me chamou? Vou adotar aqui as pessoas. Hã? Foi a Regina Marante, tá? Ô, querida, pode falar. Olha só, eu vi, o meu pai faleceu, quando ele faleceu, eu senti, todo mundo na minha casa sentiu, é como se tivesse levado um pedaço da gente. Mas assim, aqui agora, eu não vi dessa forma, assim, eu não me lembro de ter. A pergunta é uma só, Você veio a situação do comando dado agora? Pois é, não veio. Então relaxa, tá bom? Ok, então tá. Agora, vamos lá, uma outra questão. Você percebeu que tinha um crescimento e após a morte cessou o crescimento? Não, é isso que eu não percebi. Não, mas veio trauma? Veio? Você deu o comando e veio ou não veio? Tá falando comigo, Regina? Sim. Não, veio a lembrança. Igor. Tá bom, vamos lá. Vou pegar o nome do povo aí. Rosalina. Ô, Igor, queria compartilhar uma situação. Pode falar. Então, a primeira vez que eu estou fazendo exercício, nem sei direito, né, como fazer, fui seguindo assim. Mas veio para mim uma situação, uma frase do meu pai, uma imagem dele, assim, como ele já está desencarnado, né, uma imagem dele com o som de uma frase, onde ele dizia assim, só perde quem tem. Não sei, o que me Quem está falando? É a Sâmia. Sâmia, você já teve sentimentos fortes, assim, de saudade do seu pai? Mais fortes, assim, em alguns momentos? Muito fortes, sim? Não, assim, não. Tá. Não, só por falar. Pode falar. O que eu tenho é uma ligação maior com ele depois que ele foi do que antes. Não, é o seguinte, só perde quem tem, ou seja, não pode ter para você vai perder, é isso? Isso. Mas faz sentido para você? Faz. Mas você já ressignificou ou foi dessa segunda vez agora? Foi agora, era a terceira, no terceiro comando? Não, foi agora. Isso veio agora. No último? Isso. Tá, qual o seu nome?
É Sâmia, né? Sâmia. Ah, mas você não tá no grupo principal, não, tá? Não. Não, eu estou chegando agora, assim. Então migra para o grupo principal quanto antes. Rosalina, mais quem? Elisângela, né? Neide. Chafim. Elisângela. Neide. Igor, posso fazer uma pergunta? É a Nara. Faz a pergunta para a gente encerrar. E aí vai. Eu não visualizei nenhuma cena, certo? Mas a dificuldade em receber elogios e dificuldade em ganhar presentes pode ter relação com alguma perda na infância? Não, é um trauma, o qual a gente tem que descobrir, tá? Pode ser várias coisas. Mas que é um trauma. Quem foi que chamou? Eu. Chamou. Fala. Ontem eu tava conversando com um amigo assim, e quando o término de relacionamento, que a pessoa fica naquela bad ou se mata? Aquela perda, assim, de... Já falamos que isso aí, ó, rejeição, claro, pode ser, e 2, é só uma gota d'água para o fator principal, que muitas vezes é não estar no propósito de vida. A pessoa não está no propósito de vida. Então, meu irmão, a depressão a qualquer momento é depressão. Se a pessoa não está no propósito de vida, a NAN que faz isso. A qualquer momento a pessoa tem depressão. Aí ela tem a sombra da rejeição. Termina o relacionamento, aí é isso aí. E se, tipo, não tem a sombra nem nada, e aí larga e a vida da pessoa começa a decair? Que nem, tipo, uma perda de uma morte, assim, um relacionamento. Pode ser isso daí também? Porque é aquele exemplo que eu dei. Imagina, numa escala de 0 a 10, quando a pessoa está numa escala 10, ela entra em depressão. Se a pessoa não está no propósito de vida dela, ela já está no 8. Qualquer 2 pontinhos já chega no 10 de depressão. Sacou? Saquei. Beleza? Então, Rosalina, Sâmia, Elisângela, Neide, Chafim, e é só isso ou tem mais alguém? Igor, depois eu preciso te falar uma coisa séria que eu percebi aqui em casa. Tá. Mais alguém? Ó, Rosalina, Sâmia, Elisângela, Neide e Chafim. É isso? Ou ficou faltando alguém? Que deu esse comando relacionado a uma perda associada à dor e aí identificou que não teve ganho não ganha nada para não ter que perder, porque perda está associada à dor. Só isso. Só essas pessoas? Eu tô nessa, Igor. Regina? Berenice. Berenice, claro que tá. Ah, então tá. Por que não estaria? É porque eu tô chegando hoje, aí eu tô perdida. Berenice. Pronto, então é isso. Agradeço a presença de todo mundo. Terça-feira vamos especificar aí, tá? Sexo e relações interpessoais, afetivas, familiares. De repente, amizade, não sei se vai se encaixar nesse dia, não. Tá? Essa questão muito forte, beleza? A aula de hoje foi muito boa, só que vocês não têm, às vezes não tem essa percepção. Essa questão final aí que fez uma grande diferença para essas pessoas aqui, então vai fazer uma diferença muito forte. É isso, eu vou finalizar. Fiquem com Deus e avante. Seguinte, façam os protocolos, tá? Façam os protocolos. Acabando esse curso nosso, nós vamos, né, fazer algumas lives e logo depois vamos iniciar o curso de arquétipos forte também. Beleza? Do início ao fim, arquétipos bem fortes. Beleza? Mas arquétipos desvinculados da mitologia grega, né? A mitologia grega sempre é arquétipos, tá? A mitologia grega também é arquétipos, mas vai ser dissociado, nunca né? Mas vai ser focado nessas questões de arquétipos. Beleza? A mitologia também é arquétipo, mas vocês entenderam como eu falei.
E aí a gente está formando um quebra-cabeça bem forte. E ó, a gente está com um projeto já dissemos, para passar da física quântica para Moçambique. Tá? E aí tem a galera de Moçambique entrando. Tá? Nem sei se tem alguém aqui, mas não tem problema nenhum falar. O pessoal, só que eu sinto que é um povo bem... Não vou falar não, tá? Mas acho que vocês têm. Então eu preciso da ajuda de pelo menos uma pessoa ficar responsável por um moçambiquenho, uma para cada um, tá? Pum, tá? E eu vou fazer um preço bem bacana, vou fazer R$19,90. R$19,90 só para eles não criarem não merecimento, né? Em Moçambique, porque existe uma dívida com os negros, nossa, com os negros, nossa, que eu digo, geral, eterna, tá? E Moçambique tem que crescer também, tirando essa parte, também, Moçambique tem que crescer. Beleza? E se alguém puder me ajudar nesse sentido, né? Atuando aí como responsável direto 1 para 1, assim, eu vou estar aí sendo eternamente grato. Forte abraço, fiquem com Deus.